Olá pessoal, sou Franca Taedes do canal Historiando a Verdade e vamos falar, antes de começar, deixa o like, né? Porque o like é muito importante para a indicação do conteúdo do vídeo, para que outras pessoas tenham acesso, né? Vamos falar um pouco da Vaza Jato, né? Está mais do que evidente, né? Do que a Vaza Jato era um processo político, né? Era um processo que tinha como objetivo eleger Geraldo Alckmin, que não deu certo, e aí se agarraram e Jair Bolsonaro. Né? E vamos lá o porquê. O processo do ex-presidente Lula, ele começa viciado. Viciado a partir do momento da condução coercitiva. Ilegal. Condução coercitiva só se dá quando um depoente é convidado 2 vezes e se nega a comparecer. O que acontece com o Flávio Bolsonaro? Já convidaram umas 1000 vezes, ele não vai. E eu não vejo a farsa jato, a vaza jato, resolver, né? E o Queiroz, então, né? Eles não acham, assim como não acharam o dono do helicóptero, né? Com meia tonelada de cocaína, não tem dono. Tem o dono do helicóptero, mas ninguém sabe de quem é. Né? A farsa jato, né? Cujo juiz Moro disse que não podia milindrar a FHC, o maior quebrador do país de todos os tempos, até porque a FHC deu um prejuízo de 47 trilhões de dólares no seu governo. Só em um dia, em 99, de um dia para o outro, com informações privilegiadas a bancos particulares, ele deu um prejuízo de 16 bilhões de dólares. Né? Mas Moro abafou muitos escândalos quando investigou do governo FHC. Fernando Henrique Cardoso, que entrou na presidência pobre, mas saiu com um apartamento em Paris, um na Espanha, 2 fazendas, um apartamento em Higienópolis, né? E tudo com escritura. Mas nunca entrou para tomar um café numa delegacia. Assim como não entrou o Geraldo Alckmin, assim como não entrou o Serra com mais de 100 milhões em contas no exterior, assim como não entrou Paulo Preto, assim como não entrou o promotor ladrão de merenda, e assim como não entrou outros da privataria tucana. Né? O livro Privataria Tucana mostra, né? Tanto que o Serra tentou processar o jornalista que escreveu, aí o juiz falou, mas como processar se o livro é baseado em provas documentais? Não tem como processar. Está na cara ali que houve roubo sistemático. Né? Mas o príncipe nunca foi chamado para depor. Né? Nunca respondeu por absolutamente nada. Né? Sérgio Moro é fundador do PSDB no Paraná. Seu pai é fundador do PSDB. Sérgio Moro foi pego várias vezes, né? Passando informações para Danton Dallagnol. Quando o juiz dá instruções a uma das partes, ele está impedido de julgar. No entanto, ele julgou. Não é? E mesmo assim, né, a testemunha que ele tem, que é o Ricardo Pessoa da UTC, até hoje não foi homologado o depoimento dele, por falta de provas. E não o vazamento do Palocci não foi aceita a denúncia. Tudo para prejudicar o candidato do ex-presidente, para evitar que o PT voltasse ao poder. Por quê? Porque na história da sociedade, a classe trabalhadora nunca pôde chegar ao poder. A burguesia não aceita, não quer. Por quê? Não quer a ascensão social do pobre. Veja a desgraça. A gente tem que aprender a ver a desgraça que veio depois da Dilma. Michel Temer caçou todos os direitos trabalhistas, menos a Lei Áurea, prometendo que ia gerar empregos. Cadê? Gerou? Agora vem a reforma da Previdência, diz que gera empregos. Vai gerar? Sendo que 62% da dívida da previdenciária é dos empresários que não pagam.
mas escolhe o povo para tomar chibatada. Né? Esse presidente claramente é um presidente representante da elite econômica brasileira. É um presidente que se diz liberal, mas não sabe o que é liberalismo, porque se fosse liberal não era conservador. Né? O liberalismo é a antítese do conservadorismo. Você não pode ser liberal para a economia e conservador para os costumes. Liberal é liberal em tudo. Não é? Um presidente que até agora ainda está falando em esquerda e direita. Se perguntar para ele, presidente, define esquerda e direita, não sabe. Não sabe. Alguém falou isso para ele, né? Chama de comunismo, mas fala que é Karl Marx, não sabe. Né? Não tem intelecto para isso. Eu vou deixar aqui nesse like, né, um link aqui embaixo, as 10 características de um fascismo. Tá? Um deles, das características do fascismo, é a ausência de intelectualidade. Eles não possuem intelectualidade para combater. Isso é um fato histórico. Né? Gramsci foi preso até a sua morte, né, na Itália. Rosa Luxemburgo assassinada. Né? E outros intelectuais. Por quê? Eles não têm, eles sofrem da preguiça da leitura. Né? Esse Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que outro dia citou as passagens de Olavo de Carvalho, filósofo da quarta série, depois descobrimos que falaram para ele, porque ele não leu nenhum livro do que ele chama do maior filósofo do Brasil. Eu nunca vi o maior filósofo do Brasil não ter concluído um curso de filosofia, mas, né, cada cabeça é sua sentença. Não é à toa que é tão idiota do jeito que é. Né? Vai para redes sociais e só causa problema para um governo que já é problemático. Né? Um governo que coloca o ministro do Meio Ambiente defensor de grileiro de terra. Coloca o ministro de Direitos Humanos que fala que viu Jesus na goiabeira. Coloca o ministro da Educação que é contra a educação. Coloca o ministro do Trabalho. Não tem Ministério do Trabalho. Por isso que aumentou o número de crianças sendo exploradas nas minas de carvão. Coloca o ministro da Fazenda que vende até a mãe dele, menos os bens dele. Né? Porque o dos outros pode vender. E seu assessor defende o imposto único de R$ 1.261 para todo mundo, entre ricos e pobres. Né? Que bom que passasse, que eu queria ver um monte de Bolsonaro se ferrar. Né? E que ameaça com a criação da Previdência de Capitalização o fim do Sistema Único de Saúde. Não tem dinheiro para ter plano de saúde? Faz que nem nos Estados Unidos, morre. Não é? Por quê? Porque ele foi claro quando assumiu, né? O Paulo Guedes acabou o estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? Que respeita seres humanos como os humanos, que não prega individualismo. Eu tenho, os outros que se danem. Não, isso não é cristão, isso não é ético, isso não é moral. Não é? Então o Sérgio Moro quebrou todas as normas jurídicas de jurisprudência do país. Não é? Saiu de férias para segurar um habeas corpus, uma coisa criminosa. Levou o presidente em condição coercitiva. E tem um áudio no avião de uns policiais federais que se acham ricos, mas que não passam de ralé, também de pobre, né? Falando, joga esse lixo de cima para baixo. Mas eles dão sorte momentaneamente. Né? E eu acredito que também o Lula não é tão pobre ao estilo desses bolsomínios de pedir vingança, de querer se vingar de ninguém. Né? A história vai julgar. Assim como a história julgou Ernesto Guevara de la Sierra. Todo mundo conhece, mas não sabe quem o matou. Eu sei. A história condenou, né, o cara que levou à morte Alan Turing. Eu sei quem foi, mas vocês não sabem. Bolsominions. A história condenou
de Klerk e isentou Nelson Mandela. A história condenou os assassinos de Martin Luther King, ele não. A história condenou os assassinos de Mahatma Gandhi, mas ele não. A história condenou os assassinos de Jesus Cristo, mas ele não. Vocês geralmente nunca vão saber. A história mal contada na ditadura diz que Bandeirante era herói. Assassinos de índios chegaram a matar 350 mil índios. Ainda bem que a história está sendo refeita. Que eram carniceiros, não é? A história diz que Antônio Conselheiro estava errado. A história não sentou. E que criminalizou toda aquela elite que mandou cortar a cabeça de Antônio Conselheiro. E a história está cheia de nuances assim. Ela sempre inocenta quem são os heróis, mesmo que naquele momento é considerado um bandido. A história inocentou Lamarca, Marighella, não é? E condenou Fleury, Brilhante Ustra, não é? Ao ralo da história, a ralé, a pobreza, a mediocridade, da tortura, que é uma coisa desumana e considerada desumana em qualquer país civilizado. Tá? Moro, para mim, é um farsante e o Glauber Rocha definiu sabiamente, não passa de um bandido como outro qualquer. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like e até a próxima.